Senhores vereadores, excelentíssima vereadora, comunidade que nos acompanha pela internet e os senhores assessores, servidores dessa casa que acompanham a sessão extraordinária. Quero cumprimentar também a imprensa, na pessoa da Edna Nunes. Muito obrigado por acompanhar a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. Agora, vamos iniciar a 8ª sessão extraordinária de 2014, auditório plenário Edílio Ferreira, da Câmara Municipal de Toledo, 9h15, do dia 4 de junho de 2014. Solicito a vereadora Sueli Guerra, a primeira secretária da mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Remonte. Presente. Beto Scaim. Presente. Edinaldo Santos. Presente. Eudes Dallagnol. Presente. Expedito Ferreira. Presente. Genivaldo Paes. Giancarlo Deconto. Lúcio Demarque. Presente. Luiz Fritzen. Luiz Johan. Presente. Marcos Zanetti. Presente. Neudi Mosconi. Presente. Reinaldo Rocha. Presente. Renato Reimann. Presente. Rogério Massi. Presente. Sueli Guerra presente. Tita Furlan. Wagner Delábio. Presente. Vão Morlode. Em pé. Havendo o quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa 8ª sessão extraordinária de 2014. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento de convocação da Câmara Municipal para as sessões extraordinárias subscritas pela maioria dos vereadores. Toledo, 2 de junho de 2014, a Sua Excelência o senhor Adriano Remonte, presidente da Câmara Municipal de Toledo, Toledo, Paraná. Senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que adiante subscrevem, amparados no inciso 2 do artigo 119 do Regimento Interno, solicitam a convocação da Câmara Municipal para sessões extraordinárias a serem realizadas nos dias 4 e 6 de junho, quarta e sexta-feira, com início às 9 horas, para deliberar em primeiro turno sobre os seguintes projetos de leis: número 92, número 94, número 95, número 96, número 97, número 100, número 101, 102. Respeitosamente, vereadores Adriano Remonte, Beto Scaim, Eudes Dallagnol, Expedito Ferreira, Lúcio Demarque, Luiz Fritzen, Luiz Johan, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Rogério Massin, Sueli Guerra, Wagner Delábio e Vão Morlode. Faço os seguintes comunicados ao plenário. Comunico que os membros das comissões de legislação e redação, de finanças e orçamento, de desenvolvimento urbano, obras, viação e transporte, e da saúde e seguridade social, se reuniram na sala de reuniões para analisar os projetos de leis números 92, 94, 95, 96, 97, 100, 101 e 102 de 2014. Que referidas comissões, por intermédio dos pareceres dos relatores nomeados, manifestaram-se pela admissibilidade, tramitação dos projetos de leis, estando assegurados a discussão e votação para deliberação em primeiro turno nesta sessão extraordinária. Matérias em primeiro turno. Projeto de lei número 92 de 2014. Solicito a primeira secretária que anuncie a ementa. Projeto de lei número 92 de 2014, dos vereadores Ademar Dorschmidt, Adriano Remonte, Edinaldo Santos, Eudes Dallagnol, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Giancarlo Deconto, Lúcio Demarque, Luiz Fritzen, Luiz Johan, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Rogério Massi, Sueli Guerra, Wagner Delábio e Vão Morlode, que revoga a lei R número 158 de 11 de dezembro de 2013. Não há vereadores inscritos, mas todos os autores, alguém deseja fazer uso da palavra? Vossa Excelência, vereador Fritzen, tem o tempo de até 10 minutos, se assim desejar. Senhor presidente, nobres pais dessa casa, não farei uso dos 10 minutos.
Mas preciso dizer que a lei foi aprovada por este legislativo, mesmo que vereadores correm risco de responder por impropriedade administrativa. Eu disse na ocasião no Ministério Público de que os vereadores foram induzidos ao erro. E eu vou dizer aqui o que os vereadores aprovaram. Nós vínhamos na administração do Schiavinato, na administração do Derli, na administração do Beto, aprovando projetos de lei, muitos com sentenças dadas em juízo, e que lá dizia que esta sentença de acordo era vinculado à aprovação dessa casa, e essa casa aprovava os acordos judiciais. E essa lei diz, artigo 2º, fica o município de Toledo autorizado a firmar e a cumprir acordo nos autos número tal, de mandado de segurança em trâmite na 2ª Vara Civil desta comarca, conforme termo de transação judicial firmado com a senhora Simone Dalloglio Furlan, em 29 de novembro de 2013, condicionado à respectiva homologação judicial. Parágrafo 1º. O cumprimento do acordo de que trata o caput deste artigo implica na assunção e o cumprimento pelo município de Toledo da obrigação de renovar o alvará de licença de construção número 412/2009 por mais um ano, a contar da renovação, a ocorrer, senhor presidente e nobres vereadores, a ocorrer em até 10 dias após o trânsito em julgado da homologação judicial do acordo. Só poderia sair o alvará de renovação da construção depois de homologado o acordo transitado em julgado, quando não cabe mais recurso nem para o Supremo Tribunal Federal, ou se aqui foi julgado e houve recurso ao Tribunal de Justiça, houve recurso ao Supremo Tribunal, ao Tribunal Superior, depois ao Supremo Tribunal Federal, e aí quando encerrou, aí poderia dar o alvará. Foi isso que a casa aprovou. A casa não furou nada. A casa, repito, renovado por mais um ano a contar da renovação, a ocorrer em 10 dias após o trânsito em julgado da homologação judicial do acordo. E o que aconteceu? Pasmem, senhores. Está aqui o alvará de construção. A lei foi sancionada no dia 11 de dezembro de 2013 e está aqui no rodapé, publicada no Jornal do Oeste, número 84/12, em 14/12 de 2013. A lei sancionada no dia 11, publicada no dia 14, no dia 17 de dezembro, saiu a renovação do alvará de locação, de construção. Quer dizer, o desrespeito não foi do Poder Legislativo. O Poder Legislativo autorizou em até 10 dias após o trânsito em julgado da homologação pela Justiça do acordo. E parecia que quando a coisa estourou, que os vereadores todos foram irresponsáveis, provocaram um ato que não podia ter sido provocado. E eu disse naquele dia e repito hoje, nós somos conduzidos ao erro porque nós sempre votávamos o projeto quando ele já vinha com a sentença judicial. E esse ainda não estava. Mas estava vinculando na lei que a lei só vale depois de homologado o acordo em juízo nos autos, números tais do mandado de segurança constando na lei. E esse prazo não foi respeitado. Do dia 11 que a lei foi sancionada, no dia 14 que ela foi publicada, no dia 17 foi dado o alvará de renovação da construção. Não sei da parte
do proprietário, de que influência tinha no Poder Executivo para que isso acontecesse. Eu tenho a certeza de que o prefeito Beto, se tivesse conhecimento da história, não deixaria fazer isso. Não deixaria fazer isso, porque é impossível um administrador concordar com um erro desta maneira. Agora eu preciso salvar e registrar aqui a atitude de cada um dos vereadores que aqui estão, porque foi aprovado por unanimidade, inclusive por mim. Mas a lei só autorizava, só valia, se houvesse a homologação judicial e transitado em julgado, que não cabia mais nenhum recurso. Aí sim, em 10 dias, podia ter sido dado o alvará. E isso não foi respeitado. A culpa não é do Legislativo, não é de nenhum vereador desta casa, pertencente a qual partido que seja. A culpa não é do Legislativo, e sim foi do Executivo. De que forma, não sei. Continua em discussão. Vossa Excelência tem 10 minutos, se assim desejar. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, nossa vereadora, cumprimentar a nossa imprensa que se faz presente, Edna, a de Nova Integração, obrigado pela sua presença, quem nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, nossos assessores, funcionários desta casa, amigos, comunidade presente, nosso bom dia. Venho aqui reforçar as palavras do vereador Luiz Fritz e dizer, senhor presidente, do quanto fiquei triste com a reunião que tivemos com o Ministério Público, porque no momento eu me senti naquela condição de pessoa que estou aqui neste legislativo para fazer acordos, porque este vereador sempre deu toda a ênfase possível às audiências públicas, sempre fui um vereador muito presente e tenho um respeito muito grande pelo vereador Leoclides Bisonin, que teve assento nessa casa na segunda-feira novamente e posteriormente se licencia pelo cargo que ocupa e hoje oportuniza o vereador Betis Caim a poder realizar um pouco da vontade do seu trabalho. E fomos compreendidos por eles como se nós estaríamos sendo bandidos desse município. Essa que foi a palavra que eu entendi, como se os vereadores estivessem em conluio com imobiliárias do município de Toledo, com loteadoras, enfim, e que as audiências públicas não têm nenhum sentido. Em partes eu quero concordar, que as pessoas não estão dando o valor devido às audiências públicas como poderiam ser dadas. Mas quando uma determinada audiência pública ela vem de encontro a uma determinada situação da população, nós temos audiências públicas que lotaram esta casa, que lotaram o plenário da prefeitura, e aquilo que eu me manifestei lá, senhor presidente, naquele momento. Nem em todos os momentos eu tenho conhecimento técnico para decidir. E o que eu me apego? Eu me apego à decisão técnica, pelos funcionários de carreira do município de Toledo, pelos conselhos que nós temos, seja do meio ambiente, seja da segurança, seja da construção civil, embasado em cima do que nós temos de orientações técnicas. E esse projeto de lei, o que eu via nele era um adiantamento que nós estávamos fazendo, porque na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, se nós olharmos isso aqui de fundo, vereador Luiz Ione, nós não precisávamos estar fazendo isso, porque vamos analisar com carinho essa determinação aqui. Se nós aprovamos aqui, só vai ter valor se o Ministério Público, se a Justiça der favorável. Se nós tivermos que esperar a Justiça primeiro dizer que sim, para nós dizer que sim,
Para que nós estamos dizendo que sim? Nós não podemos dizer que sim antes da justiça e o município não faz o acordo antes que a justiça diz que sim. Então, na verdade, nós estamos fazendo O que aconteceria se nós falássemos que não? O município não pagaria? E a pessoa entraria com recurso contra a Câmara, porque se o judiciário disse para o município faça o acordo, a Câmara diz que não deixa o município pagar, e aí a pessoa faz o quê? Ela já buscou a esfera que lhe era cabível, que era a justiça, e a justiça disse que sim, porque se a justiça disser que não vem para cá. Então a única coisa que a Câmara pode fazer é complicar, porque se a justiça falar que sim e a Câmara disser que não, como é que fica? Não sei se alguém tem essa resposta para me dar. Vossa Excelência permite? Lhe concedo? Em todas as sentenças do governo Schiavinato que vieram aqui, nesse sentido, dizia na sentença, audiência dia tal, presente o município como réu, presente o fulano de tal como autor da ação. E a sentença era, firmado um acordo, e no final dizia, o acordo fica vinculado à homologação pela Câmara Municipal de Toledo. Se a Câmara não homologa, o acordo judicial também está nulo. E foi nesse sentido que nós sempre votamos. E ali nós fomos enganados, porque o acordo judicial ainda não havia sido feito, mas na lei diz que só valeria a lei depois de homologado o acordo sem transitado em julgado. E isso não foi respeitado pelo Executivo, porque a lei foi publicada no dia 12, no dia 14, e no dia 17 foi emitido o alvará que não podia ter sido. Eu agradeço, vereador Luiz Fritz, e é nisso que eu queria chegar. Por quê? Se agora, o que nós fizemos? Nós antecipamos uma decisão nossa. No nosso entendimento, está valendo. Se do entendimento do judiciário também está valendo, ok. Se no entendimento do judiciário está valendo e no nosso depois está valendo, ok. Nós só invertemos a situação. Primeiro nós demos a nossa sentença aqui e aguardamos a sentença da justiça. Se a justiça dissesse que não estaria valendo. Se a Câmara diz que não estará valendo. Apenas, vereador Luiz Fritz, nós fizemos a inversão. Quer dizer, em vez de nós aguardar a justiça para dizer que sim, nós dissemos que sim primeiro, ou que não logo de cara, e nem precisaria ir para a justiça então. Mas dizer que ao menos entre nós estamos reconhecendo que nós não estamos fazendo nada de errado, mas que foi válido a troca de ideia, mas que às vezes precisa um pouco mais de respeito com esse legislativo também, porque e principalmente com todas as ações que está sendo feito, principalmente se tratando de audiências públicas, e que muitas vão existir, e que muitas audiências públicas que nós tivemos, através delas, este município teve várias conquistas. Continua a discussão? Vereador Mosconi? Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos, se assim desejar. Senhor presidente, a mesa dessa casa, colegas vereadores, comunidade, imprensa, nosso bom dia a todos. Faço minha também as palavras dos vereadores que nos antecederam e tranquilo, acho que no dia ouvimos tranquilamente, só que nossa parte fizemos. Claro que erramos, né, no sentido que eu acho que nós não podemos também, e a gente é marinheiro de primeira viagem aí também, aprovarmos leis autorizativas, né? Então as leis, elas não têm esse caráter de autorizar, mas elas têm que ser de fato leis que entrem de fato em funcionamento imediato e que elas deliberem de fato. Então nesse quesito, agora dentro da legalidade, se permite? Sim. A lei foi autorizativa, mas a lei vinculava. Exato. O trânsito em julgado da homologação do acordo. Quer dizer, ela foi autorizativa em parte, ela só valeria depois de homologado o acordo judicial. Se ela não fosse homologada, a lei não valeria nada. Agora, não poderia o município, 3 dias depois, emitir o alvará de construção, a questão em subjúdice.
Eu acho que o que aconteceu alerta essa Casa de Leis também a nós, de fato, impedir, de repente, esse tipo de prática de leis ou autorizarmos leis com esse conteúdo nessa casa. Da mesma forma, nós estamos fazendo um estudo agora de todos os acordos judiciais que foram feitos no ano de 2013. Foram inúmeros acordos judiciais e outros extrajudiciais homologados e aprovados por lei nessa casa. Da mesma forma, nós estamos solicitando e encaminhando aí a deliberação do plenário na segunda-feira um pedido também para que todas as ações judiciais também em trâmite no município, para que a gente possa dar uma verificada de onde elas estão saindo, quem são os autores, se há compatibilidade com pessoas envolvidas da administração pública também. É o nosso papel fiscalizar e acompanhar os atos da administração pública. Então, logo, eu acho que essa casa ela pode ficar muito tranquila. O que nós fizemos nesse projeto de lei, não há crime nenhum. De repente, houve um excesso de interpretação, de repente, até do próprio Ministério Público, enquanto a responsabilização desses vereadores. Agora, nós fomos muito claros, autorizava desde que, né? E esse desde que não foi cumprido pelo Executivo. Então, acho que nós devemos começar a acompanhar muito mais as próprias deliberações, se nós autorizamos, até dar uma verificada nas leis anteriores, que elas foram um pouco de caráter autorizativo, ver de fato se não houve, de repente, aí alguma extrapolação, né, de fato. Me preocupa, e eu gostaria aí que a gente verificasse também o projeto de lei que autorizou a UniOeste, né, nós autorizamos, foram só 2.000. Agora, de fato, se aquele repasse foi feito e se o termo foi assinado antes do repasse do recurso. Continua a discussão? Passo a palavra ao primeiro vice para fazer uso do meu tempo. Vossa Excelência tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor, vereador Adriano Remonte. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade aqui presente, de fato, gostei muito do que o vereador, do tom que o vereador Luiz Fritzing usou aqui como forma de esclarecimento. Acho que ficou claro para a sociedade isso. É claro que ninguém gosta de ir até o Ministério Público e ouvir um promotor falar o que ele falou para nós, de uma forma como se estivesse generalizando as casas legislativas que são no Brasil e que têm feito certamente alguns acertos com o Executivo, cujo essa aqui não tem histórico disso e a gente manteve isso. Então, essa lei chegou no dia 2 de janeiro, dia 2 de dezembro para essa Casa de Leis e foi aprovada no dia 11. Eu tô tranquilo, depois do que a gente passou aquele momento e ouvindo os senhores vereadores e acompanhando como tramitou esse projeto, estou muito tranquilo, porque eu acho que o fato que realmente de desatenção que essa casa não teve foi a questão do próprio vereador Tita em ter votado a lei. Ali eu acho que está um fato pouco significativo, mas na verdade ele não deveria ter votado a lei. Então acho que ali fica um pouco a nossa desatenção com relação ao projeto. Mas assim, todos os vereadores que aqui fizeram uso da palavra hoje, acho que ficou claro para a sociedade. Então, a questão de aprovar uma lei e acreditar naquilo que vem escrito nos deixa confortável de não ir fiscalizar depois se realmente na prática isso aconteceu. Porque ali estava escrito, e o que está escrito no papel é o que vale, assinado pelo Executivo. Então, de fato, isso abre um novo alerta para os vereadores, para a gente ficar mais atento após uma lei dessa envergadura passar pela essa Casa de Leis, para ver se na prática é isso que está acontecendo. A falha eu acho que não foi nem nossa, porque poderíamos nós imaginar que a Simone parente do vereador Tita. Mas depois do fato acontecido, a gente foi em busca das informações e tem aqui, pior é que o mandato de segurança foi proposto Furlan Advogados e Associados. Esse é só o irmão do vereador Tita. Então, como Vossa Excelência disse que devíamos ter mais cuidado, se nós fôssemos buscar esse mandato de segurança, nós íamos ver.
Mas nós não fazíamos isso porque era praxe aqui homologar os acordos judiciais. Mas como esse estava reservado na própria lei, que só valeria depois de homologado pela Justiça, a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. O alvará não podia ter sido emitido 3 dias depois de publicar a lei. Exato. Por isso que eu digo que ficou muito bem esclarecido. Então, em respeito aos vereadores mais antigos dessa casa, acho que nós cumprimos nosso papel. Foi proposto, Beto Scaim, a revogação dessa lei, e a Câmara está aqui hoje em sessão extraordinária fazendo isso. Eu acho que com o tempo até o promotor já está vendo isso, que é uma Câmara diferenciada mesmo, a Câmara de Vereadores. Quando ele chamou lá, acho que só faltou o vereador Renato Raimann, não foi na reunião, o vereador Renato não foi na reunião por conta da cirurgia, e a gente justificou isso lá, mas os demais vereadores estavam todos lá, ouviram certinho. Então, assim, nós novamente estamos fazendo a nossa parte aqui. Espero que projetos dessa envergadura não venham mais nessa tentativa de manchar a nossa história aqui do Legislativo, fazendo com que a gente aprova o projeto de lei e depois ele não segue o trâmite a qual ele foi proposto aqui dentro. Porque aqui dentro estava tudo certo, no prazo certo. O que não se cumpriu realmente foi lá no Executivo. Não sei de quem foi a falha, mas que as pessoas fiquem mais atentas a isso, porque após o projeto de hoje, certamente vai dar um alerta no Executivo também. Seria isso, senhor presidente, e senhora vereadora e senhores vereadores. Muito bem, vereador Adriano Remonte. Devolvo a presidência ao seu titular, o excelentíssimo senhor vereador Adriano Remonte. Obrigado, Dinaldo. Vereador Wagner. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos, se assim desejar. Senhor presidente, senhora vereadora, mesa, demais pares dessa casa, imprensa aqui presente, os assessores, funcionários, bom dia. Me lembro, na ocasião de uma audiência pública que tivemos aqui, fomos questionados, eu e o vereador Ademar, que conduzimos a audiência pública, por falta de conhecimento em física. Aí nós até brincamos naquele momento, dizendo que o vereador, ele não tinha essa obrigação de ter o conhecimento de todas as áreas para poder, de repente, votar. Mas nós temos instrumentos que nos dão a segurança, né? São os pareceres jurídicos, aquilo que nos traz a segurança de fazer a votação. Tal qual Vossas Excelências, eu também fiquei muito constrangido de ouvir da boca do promotor aquilo que nós ouvimos lá, dizendo que de repente a gente não tinha atenção nos projetos que eram votados. Sabendo da lisura que tem essa casa, o profissionalismo, a maneira que conduz, a gente sabe que isso não é verdade. Foi dito também aqui nessa tribuna que acho que o prefeito não sabia. Eu digo, com certeza, ele não foi de propósito. Haja vista o respeito que o prefeito tem para com essa casa e para com cada um de Vossas Excelências. Foi um equívoco? Foi um equívoco. Temos tranquilidade e estamos aqui voltando atrás, reconhecendo meia-culpa e dizendo que votamos com tranquilidade? Sim. Mas em nenhum momento o prefeito teve intenção de prejudicar essa casa, isso é claro. Eu acredito que nenhum de Vossas Excelências questiona essa situação. E fica aí, então, até um pedido de desculpa, dizendo assim, pelo que aconteceu. E sabendo que os pareceres que vêm do Executivo, feito por uma equipe bastante competente, é de total confiança nossa e nos quais nós podemos nos basear para ter a nossa decisão dentro dessa casa. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Luiz Johan, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos, se assim desejar, novo vereador do Partido Progressista. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste nesse momento, também nós sentimos, quando nós fomos convocados pela Promotoria Pública, e o momento que, na minha vida, na minha história, que me marcou muito, a partir do momento que a Promotoria Pública questionou e falou o seguinte, pediu
por quem, quais as comissões, por onde que ele tramitou e passou. Aí se perguntava, por que não o parecer jurídico? Aí estava presente o jurídico da Câmara. Veja bem, senhores vereadores, como é importante. Muitos anos atrás, essa casa não tinha jurídico que representava a Câmara, que poderia dar determinações, poderiam ser ouvidas. E tecnicamente, juridicamente, para essa casa não ter problemas, poderia ser ouvido o parecer jurídico. E nesse momento não houve a pergunta e o parecer jurídico, porque o jurídico dessa casa estava presente quando a promotoria pública pediu. E ele falou simplesmente, nós não tivemos o pedido do nosso parecer. Estava lá presente o jurídico Eduardo. Então, veja bem como isso é importante. A valorização do jurídico dessa casa também ser ouvido, porque é necessário, é preciso. Daí vem a questão da responsabilidade. Se nós estamos ampliado a lei e essa casa tem essas pessoas que possam nos auxiliar, nós não precisamos conhecer todas as instruções, as normativas, porque nós temos a presença de dois jurídicos nessa casa. E, senhor presidente, todos os pareceres seriam importantíssimos quando se passa nas comissões de legislação e redação, e de esses pareceres, né, que seja passado pelo parecer jurídico. E aí vem o pecado, aí que nós pecamos, as comissões que pecaram, porque não houve a pergunta para o parecer jurídico. Então, não me sinto culpado de forma nenhuma, porque nós votamos, segundo as palavras, segundo os vereadores que nos anteciparam, que nós votamos a pré-julgamento, né? Mas é necessário, continue dizendo, senhor presidente, é muito importante todos os pareceres jurídicos quando se há dúvida no projeto. Por isso, esta casa estão sendo funcionários dessa casa. Não custa nada para perguntar, para pedir o parecer, para não acontecer mais do que aconteceu. Continua a discussão? Peço a discussão, senhor presidente. Pois não, vereadora Sueli, tem o tempo de até 10 minutos, se assim desejar. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, não vejo que nós pecamos de forma nenhuma nesse sentido, porque quando você vota numa lei, até dizia, se fosse analisar bem, não sei se haveria necessidade dessa lei de hoje, no meu entender, porque nós continuamos dizendo que nós votamos numa lei naquele momento, vinculado, já os vereadores todos aqui que me antecederam disseram isso, vinculado ao trânsito em julgado. E está aqui o nosso assessor jurídico que, meu irmão, advogado, já dizia, quando falar trânsito em julgado, quer dizer, não tem mais, já acabou as possibilidades de se recorrer. Então, no nosso entendimento, após isto, 10 dias depois, seria dado alvará. Então, não vejo nem motivo para essa lei, se formos analisar desta forma, como está a lei anterior. Se nós pararmos para pensar, se nós formos analisar o que nós votamos em dezembro, nós votamos isso. Após 10 dias de não ter mais como recorrer, aqui está mais um amigo advogado, que talvez é isso que eu estou dizendo, não tem mais o que recorrer, 10 dias depois vai ser dado o alvará. Se houve um erro, com certeza não foi desta casa. Vamos votar, sim, estamos apresentando por orientação, mas no meu
singelo entendimento, não haveria necessidade desta lei de hoje. Continua a discussão? Em primeira votação, artigo por artigo. Pois não, vereador Luiz Veríssimo, Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos para encaminhar o seu voto. Caminho o voto favorável à revogação da lei, mas não reconheço que nós estamos errados. Nós não cometemos nenhum crime aqui. Veio aqui o parecer da Comissão de Legislação e Redação, assinado pelo vereador Ademar Dorschmidt, pelo vice-presidente da comissão, vereador Tita Furlan, está assinado, vereador Genivaldo, vereador Eudes, está assinado o parecer da Comissão de Finanças, também pelo vereador Marcos, pelo vereador Eudes, pelo vereador Rogério, pelo vereador Ademar. E a lei dizia, só pode ser dado alvará depois de transitado e julgado. 10 dias depois de transitado e julgado, como disse a vereadora Soili, quando não tem mais nenhum recurso para lugar nenhum. E o alvará foi dado 3 dias depois da lei publicada, porque a lei só vale quando é publicada. Ela foi publicada dia 14 e dia 17 foi dado o alvará de construção. Por isso que eu disse antes, eu creio piamente que o prefeito Beto Lunite não sabia dessa história, porque senão não ia cometer um erro tão grande. Agora, qual a influência que tinha dentro do poder para em 3 dias sair esse alvará? Eu não sei. Isso está obscuro. Agora, se não tivesse sido renovado o alvará, o Ministério Público não ia fazer nada, acredito. Porque passou no local, porque quando nós fomos chamados para o Ministério Público, antes de eu ir para o Ministério Público, eu fui no local verificar. E lá tinha sido feita limpeza do terreno, tinha sido instalado o da Copel lá, o padrão Copel, tinha sido instalado o padrão água. Quer dizer, se iniciou para fazer a construção. E o Ministério Público tinha dado pareceres contrários ao mandato de segurança. E a Justiça tinha negado o mandato de segurança. Ele foi para o tribunal em Curitiba. Estava sob júdice. E a nossa lei dizia que ela só valeria depois de homologado o acordo judicial. Quer dizer, jamais seria homologado esse acordo, porque a sentença era contrária em Toledo, que até então nós não sabíamos, é por isso que eu disse que nós fomos induzidos ao erro. Nós não sabíamos que está no recurso no Tribunal de Justiça por parte da apelante. E nós não sabíamos que a construção estava sendo gestionada para ser iniciada, e muito menos que o alvará tinha sido dado 3 dias depois de publicada a lei. Então, a Câmara, nós vereadores não temos culpa de nada, mas eu voto favorável à revogação da lei para acabar com a polêmica. Em votação, o artigo 1º. Os vereadores que o aprovam permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os vereadores que o aprovam permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado. Por unanimidade. Projeto de lei número 94, 2014. Solicito para a secretária que anuncie a emenda. Projeto de lei número 94 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar investimentos em imóvel cedido em permissão de uso à Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Ouro e Prata desta cidade de Toledo. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de mencionar o artigo 205, mas antes disso, dizer aos nobres vereadores que gostaria muito de votar esse projeto, pela importância que ele tem. Está aqui o Locatelli, que faz parte lá da associação.
Nós todos somos sabedores da importância desse projeto, mas como eu faço parte da diretoria, sou vice-presidente dessa associação, eu gostaria, baseado no artigo 205, pedir a sua aprovação para me abster de votar e que meu voto seja considerado em branco. Justificativa aceita. O vereador não vota, então, tranquilo. Complemento de voto, senhor presidente. Pois não, vereador Rogério. Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos para encaminhar seu voto. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, um modo especial, Locatelli, eu acho que isso não é justo o que o vereador Eudes está pedindo para com ele, porque desde a fundação da Ouro e Prata, o vereador Eudes está lá envolvido e ajudou a construir tudo aquilo, e agora na hora de votar tem que se abster, porque faz parte da diretoria. Então, são umas coisas na política que às vezes não dá para compreender. Não está direcionando nada para a questão de empresa pessoal. A Ouro e Prata hoje está em cima de algo público, que as pessoas usam sem fim lucrativo. Então, vereador Eudes, que pena que a lei é assim, mas eu acho que Vossa Excelência tinha o direito de vir defender esse projeto em tribuna como faz no dia a dia. Que Vossa Excelência tinha que ser um dos primeiros a votar, que há 12 anos participa dessa luta. E aquilo o senhor não está defendendo uma empresa que está recebendo benefício. Nós estamos investindo em algo que é público, em algo que é do município. E principalmente as pessoas que hoje estão usando lá são pessoas que têm uma história. Até eu não sei, senhor presidente, a questão da urgência desse valor, mas se nós não teríamos que votar esse projeto em primeiro turno hoje e deixar para votá-lo em segundo turno, não pode, né? Mas eu tenho certeza que o Locatelli, que o Pegoraro, e que era possível na segunda-feira, no mínimo, ter um time de futebol aqui da Ouro e um da Prata, no mínimo 20, 25 pessoas, porque hoje aos sábados, praticamente cerca de 100 pessoas estão em redor dos gramados lá. Essa sede social está sendo esperada com muita alegria, e tem muito dinheiro próprio lá dos associados, sem que seja dinheiro público também. E eu tenho certeza que poderíamos fazer aqui, e acredito talvez até que viriam aqui uniformizados com as camisas da Ouro e Prata. Eu vejo que é uma pena nós estarmos votando esse projeto aqui em sessão extraordinária às 9 horas da manhã de um dia de trabalho. Uma até concordo para agilizar, mas a outra teria que ser numa segunda-feira normal, para que as pessoas pudessem vir aqui. Sei talvez da urgência, da necessidade, mas que esta casa, senhor presidente, precisa, no repasse oficial disso, se fazer presente lá na entidade, juntamente com todos os associados, porque o valor aqui é nobre. Nós estamos falando aqui de R$ 96.890,98. Então, praticamente R$100 mil que essa casa homologa nesta manhã, permitindo ao prefeito que faça e leve, Locatelli, o abraço desta casa, né, e que nós acreditamos nessa entidade, e que nós temos a certeza que muitos desportistas de Toledo poderão usar. E como aqui nós falamos, existem algumas melhorias, né? O sonho de se tirar a questão também daquele tratamento do esgoto da Sanepar de lá, de repente fazer uma drenagem para o campo não ficar tão úmido, sonhar, como esse vereador tem aqui uma indicação de fazer uma arquibancada parecida com aquela do TCW, para que a gente possa ter um local também para assistir os jogos. Voto favorável, senhor presidente. Caminhamento de voto. Pois não, vereador Wagner Delabio. Nobres pares dessa casa, Locatelli, bom dia.
quero ler um pedaço aqui do documento, onde diz assim: por isso, exemplo do que já ocorreu em outras oportunidades, o poder público pretende realizar investimento no valor de R$ 96.890,98 no imóvel, objeto da permissão, consistentes na execução de obras de conclusão, na edificação em que funcionará a sede da Associação Ouro e Prata, incluídos o material e mão de obra. Embora imóvel que receberá as melhorias continue integrando o patrimônio público municipal. Que fique bem claro que aí o investimento da prefeitura em um terreno da prefeitura que está em concessão, e que o prefeito, com maior alegria, encaminha para nós essa lei, porque isso vem de encontro até com o plano de governo, onde o incentivo ao esporte é uma das metas. E Locatelli sabe, como pegorário, vocês têm tido trânsito livre dentro da prefeitura, trânsito livre dentro dessa casa. As portas de todos os gabinetes, não só de Vossa Excelência, né, vereador Eudes, mas de todos os gabinetes têm estado aberta a essa instituição, reconhecendo o esforço e o trabalho aí do pegorário e da equipe que compõe essa diretoria. Então eu caminho voto favorável, tenho certeza que os demais pares o farão da mesma forma, porque entendemos o trabalho sério que a Associação Ouro e Prata tem executado para o nosso município. Vereador Luiz Johan. Senhor presidente, senhores vereadores, nós também temos o pensamento que, lendo atentamente aqui, pelo decreto número 443 de 2007, outorga-se a permissão de uso por tempo indeterminado parte do imóvel acima referido, identifica-se como campo de futebol número 2 da Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Ouro e Prata para o desenvolvimento das atividades da entidade. Então, nós como desportista, nós concordamos e achamos, temos a certeza que o município tem retorno na área da prática de esportes, que é necessário a aplicação de recursos. E nós sabemos, somos conhecedores que decreto de permissão de uso do município tem em mais campos de futebol do que somente esse. Senhores vereadores, nós sabemos que decreto de permissão de uso tem em várias localidades do município, e o município está aderindo os campos, os clubes, aonde poderá se aplicar os valores que normalmente as comunidades merecem. E merecem sim, porque todos são contribuintes do município. Um de uma forma, outro de outra forma. Nós sabemos que a indústria e comércio, senhor presidente, tem o seu devido valor. Nós sabemos que em todos os sentidos, na área da prática de esportes, também merece o seu valor. Então nós somos favoráveis que a essa aplicação de recursos também se dá uma extensão a outros campos que também têm o mesmo decreto de uso, que praticamente tem alguns que são esquecidos e que as comunidades estão administrando tal qual essa entidade está administrando. Então, é necessário e é preciso olhar com bons olhos também as outras comunidades que têm esse decreto de uso do município. Caminhamento. Pois não, vereador Lúcio de Marco. 3 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Eu acredito que eu me recordo, e se isso não aconteceu, eu quero que fique registrado, aproveitando a fala do vereador Luizinho, a questão aqui no Jardim Industrial, onde está estabelecido os campos, a galeria, aqui não é uma área do município, não é uma permissão que alguma comunidade tem por tempo determinado. Ali não é uma concessão, a área é exclusiva do município. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, população presente, sendo o vereador Rogério, eu ia até explicar
é uma concessão real de uso. Concessão de uso que foi homologada em 2007, do governo Schiavinato, dando uma condição, depois de muita insistência desse gigante, Milton Pegoraro, que de forma insistente, e sem dúvida, está aqui o Locatelli, resgata o esporte do município. Eu me recordo de uma emenda do deputado Esperafico, com a contrapartida do governo municipal, a galeria esportiva, foram mais de R$200 mil lá investidos, e são 2 campos. E o campo 2, então, tem lá a concessão de uso à Associação Ouro e Prata. Então, sem dúvida, o Partido Progressista é um trabalho de continuidade. Vamos votar unânime nesses quase R$100 mil, importantíssimo para desenvolver as atividades na Associação Ouro e Prata, para terminar lá a sua sede tão perseguida, tão querida, tão requerida lá pela entidade. Então, se não votamos a favor, mas contar um pouco do fato da história, das pessoas que se envolveram, mas principalmente dizer aqui do trabalho forte, insistente do Pegoraro. Se não fosse o Pegoraro, com certeza não teríamos a sede, a galeria esportiva, mas enfim, através da liderança do Pegoraro, todas as pessoas que fazem parte da Associação Ouro e Prata, sem dúvida nenhuma, resgata essas grandes personalidades do esporte de Toledo, com seus até 70 anos, mais de 70 anos, participando, jogando o seu futebol. Então, meus parabéns à associação. O Partido Progressista se sente honroso aí de votar mais um projeto que vem reforçar aquela entidade. Em primeira votação, artigo por artigo. Em votação, artigo 1º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Senhor presidente. Só um pouquinho. Aprovado por unanimidade do projeto de lei número 94 de 2014. Pela ordem, presidente. Pois não. Gostaria que o senhor mencionasse o meu impedimento de não ter... Certamente. Quero que, então, após a aprovação do projeto de lei, não vai constar o voto do vereador Eudes Dallagnol por ser vice-presidente da Associação Ouro e Prata e antes da votação, o vereador pediu a justificativa conforme o artigo que o 205 que o permite não precisar votar. E que o impede de votar. Declaração de voto. Pois não, vereador Neudi Mosconi. 3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, o Pegoraro, inclusive, recebeu medalha Billy Bart, né, agora no início deste ano, também o ano passado, né, final do ano, passa tão rápido esse período aqui, né, e eu votei favorável porque ele é um projeto, de fato, que a gente sempre tem defendido, que as estruturas comunitárias, elas tenham estrutura necessária para o povo poder se reunir. Nós sabemos quão estressante muitas vezes é o dia a dia de todos, e esses espaços bem adequados, eles permitem justamente essa condição de vivência social e comunitária. Então a formação hoje, Toledo tem uma vocação rica em relação a demais cidades, que tem esse desprendimento de se reunir, de se encontrar, ou seja, nos salões de igreja, nos salões de comunidade, e proporcionar esse ambiente de vivência, de partilhar no esporte, e aí esses centros e essas estruturas, com certeza um ambiente bem adequado, e vai permitir que aqueles sócios
façam suas atividades lá, festas de casamento, festa de aniversário, etc. Agora, essa mesma tratativa aqui, eu gostaria de deixar também uma sugestão para a base. Eu vejo assim, é uma comunidade que está recebendo. E aqui está o vereador Beto Scaim, que representa a grande industrial. Aproveite esses 30 dias, cobre do executivo aí também, para atender a sua região. Nós temos o Anápolis abandonadíssimo, nós temos o Planalto abandonado. Então, que a gente permita esse mesmo benefício estendido a essa comunidade, também a essas outras comunidades da grande industrial. Projeto de lei número 95 de 2014. Senhores vereadores, solicito a primeira secretária que anunciamento. Projeto de lei número 95 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação do programa de gestão dos serviços socioassistenciais das entidades não governamentais que compõem a rede socioassistencial do município de Toledo. Não há vereador inscrito para discussão da matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Declaração de voto. O Vossa Excelência ou vai encaminhar ou vai esperar votar. Declaração é depois. Sim. Pois não, vereador. Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos para encaminhar o voto. Venho a essa tribuna para destacar alguns pontos positivos nesse projeto de lei. Ontem, quando a gente fez o parecer pela Comissão de Saúde, Seguridade Social, solicitei algumas informações para a Secretaria de Assistência Social. Conversei também rapidamente com 2 entidades, a Ação Social e a Casa de Maria, com o Padre Hélio. E aí a gente constatou, por exemplo, aí alguns avanços que estão acontecendo na área de assistência social no município pelas entidades e também aí pelo poder público também. Nós tivemos um aumento do ano passado, de 2013 para 2014, de 53 novas metas pelas entidades. Então isso representa 53 pessoas a mais sendo assistidas nesses programas socioassistenciais promovidos aqui pelas entidades Ação Social, Aldeia Infantil Betesda, APA, APADA, Casa de Maria, Dorcas, Albergue Allan Kardec, Lar Irmãos Dester e a creche Lady Mans. Então isso é salutar. Um outro ponto positivo que destacamos no crescimento, no trabalho de assistência social por essas entidades, é essa possibilidade, essa parceria com o poder público, onde tivemos um aumento do valor da meta. Então a meta ela é dirigida a um atendimento, a uma pessoa sendo assistida. A meta no ano de 2013 era de 68,42, esse ano ela pulou para 83,02. Então aumentou o valor em R$ 21.452 mensais. Então proporcionalmente um aumento aí do investimento do poder público também para essas entidades de 21,33%. Então venho encaminhar o voto favorável. Eu vejo que por mais aquilo que vários vereadores sempre falaram nessa casa, por mais que a gente estenda benefícios a essas entidades, nós nunca vamos ter e agradecer da forma como essas entidades deveriam ser agradecidas pelo trabalho social que eu faço. Por isso a importância dessa parceria. O poder público, ele não deve trazer tudo para si, mas ele deve ser um apoiador nessas grandes práticas sociais feitas em nosso município. Então que bom que nós temos 10, 11 entidades aí fazendo esse trabalho, salvando crianças. Quantos bons cidadãos hoje aqui são frutos desse trabalho promovido por essas entidades. Esse projeto de lei, na verdade, hoje ele traz um valor adicional nesse per capita, que hoje nesse projeto de lei aqui ele vai ser da ordem
de hoje o aporte é de 101 mil mensais, e aí são a multiplicação de um aporte extra que vai para 162 para a gestão. Em primeira votação, artigo por artigo. Votação, o artigo 1º. Os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 6º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 7º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 8º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 9º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 95, 2014. Projeto de lei número 96 de 2014. Solicito ao meu secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 96 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos membros do Conselho Tutelar. Não há vereador inscrito para a discussão da matéria. Primeira votação, artigo por artigo. Em votação, artigo 1º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 96 de 2014. Projeto de lei número 97 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 97 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no orçamento do programa do município de Toledo para exercício de 2014. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Votação, artigo 1º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 97 de 2014. Projeto de lei número 100 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 100 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que procede a alterações no plano plurianual do município de Toledo para o período de 2014 a 2017. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Em votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 100 de 2014. Projeto de lei número 101 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 101 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que procede a alterações na legislação que estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2014, além de orientações à elaboração do orçamento-programa do município de Toledo para o exercício de 2014. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores que o aprovam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 101 de 2014. Projeto de lei número 102 de 2014. Solicito ao meu secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 102 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no orçamento-programa do município de Toledo para o exercício de 2014.
Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Em votação, artigo 1º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 102/2014. Cientifica o plenário que os projetos de leis números 92, 94, 95, 96, 97, 100, 101 e 102 de 2014, aprovados em primeiro turno nessa sessão, serão apreciados em turno final na ordem do dia da sessão extraordinária, já convocada para sexta-feira, dia 6, com início às 9 horas da manhã. Senhores vereadores, eu vou concluir, mas ainda preciso dar um recado para Vossa Excelência. Concluída a ordem do dia, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e da senhora vereadora. Agora são 10 horas e 24 minutos.